Pessoal, hoje nós vamos começar um assunto novo, então. Vamos falar de diagrama de fase, tá? Para terminar o ano letivo, a gente teria diagrama de fase, tratamento térmico, uma introdução à área de cerâmica e uma introdução à área de polímero. Eu não sei se a gente vai conseguir, cerâmicas e polímeros. Não sei se a gente vai conseguir ter essas duas aulas de cerâmicas e polímeros. Eu vou tentar incluir, claro, o máximo que eu conseguir aí para vocês terem uma base, saírem dessa disciplina com a base o melhor possível. Né? Mas mesmo que eu não consiga dar essa aula, elas já estão no meu canal no YouTube, que eu dei o ano passado, né? Que a gente teve um pouco mais de dias letivos aí, porque a gente começou todo mundo junto no ensino remoto, não começou os primeiros anos, né? Nesse segundo ano aí de ensino remoto, vocês começaram 2 semanas mais tarde que o primeiro ano, então, quer dizer, vamos ver como é que vai terminar aí o calendário. Se não der tempo de dar, eu passo as aulas do ano passado para vocês, caso vocês precisem algum dia, vocês vão ter o link lá, vão ter o acesso, tá? Eu pretendo deixar aquilo no YouTube para sempre, a não ser que eu grave uma aula melhor para substituir, né, sobre o mesmo assunto, para substituir, mas se não, vai ficar lá e vocês vão ter o link, tá? Então é isso, diagrama de fase, né? Vamos primeiro, antes de falar de diagrama de fase, tentar explicar aí o que é uma fase, tá bom? Então vamos lá. A gente entende por fase algo que a gente estuda na química, na física, como uma porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes. Vamos traduzir isso aí. Eu acabei de apagar um desenho que estava ali do lado para refazer ele com vocês, justamente para a gente raciocinar junto. Imagina que em um copo você mistura água e óleo, tá? O que é que vai acontecer? A água vai ficar embaixo, depois de um tempo, tá? A água vai toda para baixo e o óleo vai todo para cima. Mesmo que você misture água e óleo no copo, óleo não, né? Óleo. Mesmo que você misture água e óleo no copo e mexa, você vai conseguir quebrar um pouco vamos dizer assim, se você só misturar rapidamente, vai ficar uma gotona de óleo no centro da água e depois esse óleo vai todo para cima, a água vai toda para baixo. Se você mexer, você vai quebrar um pouco essas gotículas de óleo, vai separar, não vai ficar uma gotona só, vão ficar várias gotículas, mas se você esperar um tempo, todas elas vão se aglutinar novamente e vão subir aqui. É aquela velha história, água e óleo não se misturam. Então, em um sistema, que seria o seu copo, onde você coloca água e óleo, você vê duas fases. A gente até aprende na química, né, muitas vezes, o conceito de fase dessa maneira, olhando, né, fazendo uma análise visual. Eu olho para um copo, se eu vejo duas partes diferentes, é porque existem duas fases. Beleza, né, você está conseguindo aí diferenciar bastante, se você olha, né, características físicas diferentes. Mas, como aqui a gente vai ver diagramas de fases para sólidos, para metais, pode ser que a gente não consiga diferenciar só olhando, tá? Por isso que a gente precisa de uma definição um pouco mais precisa de fase. Não que aquela que a gente use até hoje, eu tenho duas fases quando eu olho e vejo duas coisas esteja errada. Não, ela está certa, tá? Mas é que para sólidos, às vezes você não consegue ver. Por exemplo, eu tenho aqui uma faquinha de abrir carta. Aqui você tem um material metálico. Provavelmente tem mais de uma fase. Só que eu olho e vejo como um único sólido, tá? Mas existem aqui regiões, existem porções nesse sistema. No caso aqui, o sistema é o copo. Tudo que acontece dentro do copo só tem água e óleo, então todo o meu sistema é o que se estuda, tá? Então aqui dentro, olhando o copo, o sistema é a mistura água e óleo. Olhando a faca, o sistema é a faca. Ambos os sistemas, sejam a faca, que é um sistema sólido, né, ou a mistura aqui, que é um sistema líquido, eles possuem regiões que, né, porção homogênea, porção é uma região, né? Homogênea porque dentro dela ali não existe variação, ela é homogênea, ela é irregular, vamos dizer assim. Dentro aqui da água ela é homogênea, ela tem uma certa regularidade. Dentro aqui do óleo ele é regular, né? Então quer dizer, a fase é uma porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes. Então aqui dentro da água, ó, você tem a mesma composição química e a mesma característica física. As moléculas são todas de água e é um líquido mais fino, tá? E transparente, né? Totalmente transparente, sem cor. Aqui no óleo, você tem também as mesmas propriedades físicas e químicas. É um líquido um pouco mais grosso e ele é também transparente, mas ele é amarelinho, tá? Não é incolor. Então, quer dizer, você tem aí realmente bem delimitado regiões, porções do sistema homogêneas.
Dentro aqui do óleo, as mesmas características físicas e químicas, e dentro aqui da água, as mesmas características físicas e químicas. Então, para ser uma única fase, precisa ter as duas coisas, características físicas e químicas uniformes. Quer um contra-exemplo? Olha aqui, eu poderia fazer um outro sistema, nesse mesmo copo ou em outro copo, onde eu ia ter água líquida e gelo. Tenho água líquida e boiando aqui na água líquida, ó, eu tenho um cubo de gelo. Eles têm a mesma composição química, água pura. Só que o gelo é sólido e a água é líquida. Então, eles têm as mesmas características, as duas porções do meu sistema, né? E aqui, água sólida e água líquida. As duas porções do meu sistema têm a mesma composição química, têm as mesmas características físicas, certo? Só que aqui, ó, as mesmas características químicas, a mesma composição química, mas não as mesmas características físicas. Aqui está no estado sólido, aqui está no estado líquido. Você tem duas fases que se diferenciam pelo seu estado sólido. Aqui você tem duas fases que se diferenciam pelo seu estado sólido e não, pelo seu estado sólido não, porque os dois são líquidos, né? Mas pela sua característica física, óleo mais viscoso e água menos viscoso, e também pela composição química. O ponto é o seguinte, para ser uma única fase, precisa necessariamente ter dois iguais. Para ser fases distintas, basta ter um diferente, tá? Essa é a ideia. Aí, exemplos de sistemas de uma única fase, tá? Uma única fase, um material sólido puro, sei lá, cobre puro. É só o cobre metálico puro, é uma única fase. Por quê? Porque é uma substância simples, é um material puro, tá? Líquido puro, água líquida pura. Claro que é uma única fase. Então, tudo que não é mistura é uma única fase, tá? Tudo que é substância simples, seja sólido ou líquido, é uma única fase, é composto por uma única fase. Mas você pode ter mais de um componente e ainda assim uma única fase. Por exemplo, uma solução líquida. Se você misturar água e álcool, você não consegue ver mais de uma fase. Você tem aí características físicas e químicas homogêneas ao longo de todo o líquido. Embora seja uma mistura de álcool e água, as moléculas de álcool e água estão distribuídas ali naquele líquido de maneira aleatória. Então existe, então é a mesma composição química em qualquer direção daquele líquido, também é a mesma característica física ao longo de todo o líquido. Sólido, não existem regiões separadas, que nem o óleo e a água. Água e álcool é uma única mistura que é homogênea ao longo de toda a mistura. Se você misturar sal na água, um tanto de sal que a água aguente dissolver, que não sobre um corpo de fundo, tá? Se você misturar sal na água, também você vai conseguir aí uma solução líquida, com o sal ali dissociado, né, dissolvido nela, você tem íons lá, sódio, íons cloro espalhados na água, mas é uma solução, mas eles estão espalhados na água da mesma maneira. Então toda a salmoura, que é a mistura de sal e água, tem a mesma composição química, porque os íons do sal dissociados estão ali espalhados de maneira homogênea nela, e também tem a mesma característica física, o líquido salmoura, tá? E pode ser também uma solução sólida, que é uma mistura de dois materiais metálicos que formam uma solução sólida. Claro que o nosso foco principal aqui, né? Mas esse é mais difícil de ver. Então a gente não vai, só cita ele aqui no exemplo, não vai explicar ele por enquanto, tá? Então aí, ó, uma coisa que eu já falei, mas deixando escrito. Para que sejam duas fases, basta diferença química ou física. Para ser uma única fase, tem que ter característica química e física igual, uniforme, ao longo de toda aquela região, tá? Mas para serem duas, basta se diferenciar só na química ou só na física, tá? Um exemplo que se diferencia só na química é um pouco mais difícil, né? Podemos pensar nisso aqui, ó, água e óleo. Os dois são líquidos, mas tem a composição química diferente. Mas aqui, eles têm características físicas diferentes também. A cor e a viscosidade, tá? Agora, pensar uma diferença só física é mais fácil, ó. Mesma substância em diferentes estados, tá? Você vai falar assim, mas água e álcool é diferente na composição química. Mas quando eles se misturam, é como se as moléculas se embaralhassem, que elas estão misturadas de uma maneira aleatória, tá? Então, uma mistura aí que se diferencia só na composição química vai ser mais difícil da gente achar. Geralmente, ela vai se diferenciar só na característica física ou nos dois, característica física e composição química, quando tem duas fases, tá? Quando for uma mistura bifásica, como a água e o óleo, como a água e o gelo. Misturas monofásicas, né, bifásicas, porque tem duas. Misturas monofásicas, lembrando dos exemplos, né, misturas monofásicas, são água e álcool,
né? E sal dissolvido totalmente na água, açúcar totalmente dissolvido na água. Vamos ver um exemplo aí, limite de solubilidade. Eu trouxe para fazer com o noturno, pessoal, na prática aqui, tá? Hoje eu não trouxe, eu acho que é até bom que a gente economize um pouco de tempo. Não vou mostrar para vocês, mas vou explicar e eu acho que vocês vão ser capazes de compreender. Imagina que eu encho esse copo aqui de água, tá? Enchi de água. Todo mundo já viu isso acontecer na prática, o que eu vou falar, então acho que não há necessidade de eu ir lá na cozinha, perder aí uns 5 minutos de aula só para mostrar, tá? Vou só explicar o que aconteceria. Aí eu pego uma colher, enfio no açúcar, o copo tá cheio de água já, hein? Pego uma colher, enfio no açúcar. Uma colherinha de café, bem pequenininho, ou melhor, nem uma colher ainda, uma pitadinha de açúcar com o dedo mesmo num copão de água. Mexo. Vocês acham que esse açúcar todo vai sumir? Ou seja, vai ser dissolvido pela água? Ser dissolvido vai ter ocorrer ali uma quebra na molécula, pelo menos no caso do sal, né? O açúcar é um pouco diferente, mas enfim, a quebra no sal, o sal não é bem uma molécula, mas vai quebrar ali aquele retículo, aquela fórmula, o sódio e o cloro vão se separar e ele vai ficar homogeneamente distribuído na água. A gente sabe que o açúcar é dissolvido em pequenas quantidades na água a temperatura ambiente. Se eu colocar só uma pitadinha e mexer é para acelerar o processo que aconteceria naturalmente ao longo do tempo, que é esse açúcar dissolver na água, tá? A água vai dar conta. Agora, se eu for adicionando mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar, vai ter um ponto que mesmo mexendo, a hora que o sistema estabilizar, tirar aquele movimento que eu fiz com a colher, vai acontecer o quê? O açúcar vai para o fundo, vai ter uma quantidade de açúcar a mais do que a água consegue solubilizar. O tanto de açúcar que a água consegue solubilizar, ou seja, incorporar o líquido ali como uma única fase, né? Porque até então se formou um corpo de fundo, se foi para o fundo, é porque formaram duas fases. A fase líquida, que é o xarope, que é misturar água-açúcar, e a fase sólida, que é o corpo de fundo. Eu estou aqui tomando chá. Vou falar do chá, porque no chá isso aparece mais do que no café. O café geralmente é mais escuro. Ainda mais se você fizer uma xícara transparente, igual eu. É uma caneca, na verdade, né? Mas enfim. O chá é mais clarinho do que o café. Então, você consegue ver que a água está quente, ele aguenta solubilizar uma quantidade maior de açúcar do que a água a temperatura ambiente. E essa observação é muito importante. Imagina que a gente fizesse esses dois experimentos. Um copo de água a temperatura ambiente e outro copo de água também, não de chá, mas estou falando do chá porque vocês já com certeza viram açúcar ser colocado no chá e viram que no nosso dia a dia a gente sabe que ele, vamos dizer assim, a água quente solubiliza um pouco mais de açúcar e a gente fosse pesando, isso aqui tivesse em cima os dois, em cima de uma balança de precisão, e eu fosse pesando esse frio e esse quente, eu fosse pesando a quantidade de açúcar que esse aguentou solubilizar e que esse aguentou solubilizar. A gente sabe do nosso dia a dia que a água quente vai solubilizar uma quantidade em gramas de açúcar maior do que a água a temperatura ambiente. A gente sabe disso, a gente mexe com isso no nosso dia a dia. Se não sabe, tenta aí. Pega um pouquinho de água quente, não vai ser mais esquentando a água, claro, né? Mas com muito cuidado, coloca uma colher de chá de açúcar num copo de água a temperatura ambiente e uma colher de chá num copo de água, uma água que foi aquecida, água que poderia ser utilizada para fazer um chá, um café. Você vai ver que o açúcar vai sumir do fundo muito mais rápido na água quente. Na água de temperatura ambiente, talvez ele nem suma inteiro. Na água quente, ele vai sumir, ou se sobrar um corpo de fundo, vai ser bem menos do que na água fria. Então, quer dizer, essa matéria vai cair no seminário? Não, Juliana, essa matéria não. Essa matéria é só quarto bimestre, tá? Eu vou pensar ainda como eu vou avaliar ela no retorno, tá bom? Depois das festas de fim de ano. Enfim, então a gente sabe aí por experiência que a água quente aguenta solubilizar uma quantidade maior de açúcar. Então, o que é muito importante para essa nossa disciplina de hoje é o conceito do limite de solubilidade. Calma aí que eu vou desenhar esse gráfico, tá? Então, imagina que a gente fosse fazer um gráfico. Agora nós já estamos nos encaminhando aí para o final do primeiro ano. Você já tem mais condições de saber o que significa isso aqui, ó. Quando eu falo que no eixo Y eu vou colocar os valores de temperatura e que no eixo X eu vou colocar os valores de porcentagem em peso de açúcar, já é menos misterioso do que se eu mostrasse esse gráfico no começo do ano, tá? Porcentagem em peso de açúcar. O que acontece aqui? Olha só o que vai acontecer.
Vamos pegar primeiro a temperatura ambiente, 20 graus. Vamos supor que eu fiz, na verdade seria um pouquinho mais, né? Temperatura ambiente, 25 graus. Hoje está um pouquinho calor, seria mais ainda. Mas vamos dizer que eu conseguisse medir a 20 graus. O primeiro copo de água, a temperatura da água é 20 graus. O segundo copo de água, lembra que eu falei? O experimento ainda vale, tá? Não é porque eu tirei a tela que não parou o experimento. Esse gráfico é desse experimento. Água a temperatura ambiente, a 20 graus, eu vou pôr açúcar. Vou pesando o açúcar. Aí eu consigo medir em que ponto, e vai ser num ponto mais ou menos aqui assim, ó. Eu ainda não vou colocar números nesse gráfico, sem ser a temperatura, mas não vou colocar número de porcentagem em peso de açúcar, mas saibam que conforme eu ando no eixo X, ó, conforme eu ando para cá, eu aumentei a quantidade de açúcar dentro do copo. Então, a 20 graus, ó, até essa bolota azul que eu fiz, o açúcar sumiu. Acima dessa bolota azul que eu fiz, o açúcar formou corpo de fundo. Então, ó, olha o que acontece. Até aqui, eu não sei que número é esse, eu já vou mostrar o gráfico real para a gente olhar que número é esse. Mas até aqui, até essa massa, porque isso aqui corresponde a temperatura de 20 graus, essa linha é a temperatura de 20 graus, e essa bolota corresponde a uma massa de açúcar que eu tentei dissolver na água e não consegui. A partir daqui eu já não consigo mais dissolver. Ou seja, esse tanto de açúcar mais a água forma a solução. O açúcar dissolve completamente na água. Agora aqui, ó, depois, se eu exagerar muito na quantidade de açúcar que eu joguei na água a 20 graus, eu não vou ter mais só a solução. Eu vou ter a solução e mais o corpo de fundo. A solução e mais o sólido no fundo. A outra parte do experimento, vamos dizer que eu fiz a 80 graus, tá? Água bem quente. Com a água quente, eu consigo dissolver um pouco mais de açúcar. Olha só, então a parte que é solução, repetindo o mesmo experimento, né? Se eu fosse capaz de medir, eu vou, né? Os dois estão em cima de balanças diferentes, vai, o copo frio, eu estou pesando o tanto de água e eu sei o peso de água que fez descer o primeiro corpo de fundo. Aí eu venho aqui e marco no meu gráfico, ó, faço uma bolota azul exatamente nesse peso de água que fez formar o corpo de fundo. Então eu sei que para baixo daquele peso, a 20 graus, né, olha o pontilhado, o tracejado azul, pontilhado azul, abaixo desse peso a 20 graus, a água dá conta de dissolver açúcar. Então, só tenho a solução. Acima desse peso de açúcar, a água já não dá mais conta, eu tenho o corpo de fundo, então eu tenho duas fases, a solução e um sólido no fundo. A 80 graus é a mesma ideia, só que quando eu estou medindo lá na balança, eu vou ver que a água deu conta de dissolver um pouquinho mais de açúcar. Então, a quantidade de açúcar que a água consegue dissolver é maior. A solução, né, existe num tracejado preto aí, né, solução sem corpo de fundo, existe num tracejado preto, não, perdão, azul, que vai até uma massa de açúcar maior, porque a 80 graus a água consegue dissolver uma massa de açúcar maior. Aí aqui, ó, continua também o gráfico tracejado vermelho, vai ter uma hora que mesmo mais quente vai passar de uma dada quantidade, que eu vou ter solução mais sólida, tá? Solução mais sólida. Então, quer dizer, isso é o limite de solubilidade. É se eu conseguisse pôr o copo numa balança e ir pesando o açúcar que eu estou colocando lá dentro, até eu olhar, ó, quando eu coloquei, sei lá, 30 gramas, estou chutando aí, gente, um número só para ilustrar para vocês, não sei quanto é que seria. Quando eu coloquei 30 gramas, não dissolveu mais. Opa, 30 gramas é o limite de solubilidade. Eu sei o peso de açúcar, que é 30 gramas, medi com a balança, sei o peso de água que eu pus, então eu consigo calcular esse peso de açúcar em porcentagem em relação ao total, somando água mais açúcar. Aí eu venho aqui e marco, ó, para 20 graus, esse limite, esse tanto que fez precipitar o corpo de fundo, é esse valor aqui. Para 80 graus é um pouquinho maior. Não vamos pôr números ainda não, só é um pouquinho maior. Se eu fizesse para 60 graus, adivinha? Ia ser um valor intermediário, ia ser um valor que está mais ou menos aqui, ó, um pouquinho maior que o 20, um pouquinho menor que o 80. 60 graus, ó, já está um pouco mais quente, a temperatura aumenta o limite de solubilidade, tá? Então, olha só, você tem aqui, né, azul, pura solução, vermelho, solução mais sólida. Então, você pode ligar, você pode fazer para mais temperaturas, e para quem já fez isso, né, sabe, eu nunca fiz também, mas nos livros consta, então alguém já fez, que é uma curva mais ou menos assim, ó. Isso é um diagrama de fase. Tá vendo que no eixo X você tem composição? Tá aumentando composição de açúcar. Aqui no zero, ó, tem zero açúcar, então é água pura. Quando chegar no 100% seria o açúcar puro. É claro que você não vai conseguir colocar tanto açúcar na água de modo a reverter
né, que se torne 100% de açúcar. Essa água teria que evaporar. Mas se você socar açúcar lá, por exemplo, se numa canequinha assim, você colocar 1 quilo de açúcar, você vai ter 90, né, e cheio de água aqui, não cheio de café, tá? Você vai ter 99,9% de açúcar ali no seu sistema, tá? Eu refiz o gráfico com vocês para a gente raciocinar, mas eu não vou deixar ele aqui, não. Eu vou deixar ele, né, a maneira que eu fiz da outra vez está um pouco menos rabiscado, tá? Mas é a mesma ideia, é o que a gente falou. Se a gente fiz esse ponto aí para 3 temperaturas para ilustrar para vocês, mas se a gente fizesse os intermediários entre o 20 e o 60, iam dar também valores intermediários. Se fizesse os intermediários entre o 60 e 80, iam dar também valores intermediários, de modo que, ó, quanto mais você aumenta a temperatura, mais aumenta o limite de solubilidade. Veja que essa curva ela não tem esse formato à toa. É para que cada temperatura mais alta fique mais à direita, ou seja, caiba mais açúcar, vamos dizer assim, dissolvido na água. Então, essa linha verde que liga todos esses pontos de limite de solubilidade é uma linha do diagrama de fase. Você tem composição no eixo X por temperatura no eixo Y. Então, você sabe aqui que para que pares composição-temperatura só existe fase líquida e que para que pares composição-temperatura existe líquido mais sólido, corpo de fundo precipitado, tá? Então, ó, ao atingir o limite de solubilidade, uma fase sólida precipita. Essa é a ideia desse slide, dessa lousa. Em cada temperatura, ó, atingir esse limite, fase sólida precipita, a 20 graus. Atingir esse limite a 60 graus, fase sólida precipita. Atingir esse limite a 80 graus, fase sólida precipita. Então, essa linha separa a região, né? E a região vai ser composta de vários pontos, vários pares, composição, temperatura, nos quais, pares, composição, temperatura, nos quais só existe fase sólida, por mais que tenha açúcar, líquida, perdão, por mais que tenha açúcar misturado na água, e do outro lado, fase líquida, mas fase sólida. Fiz questão de escrever sólido, não escrever só sol, para vocês não acharem que é solução, tá? A solução é o líquido, é o xarope de açúcar e água, é a fase líquida, tá? A fase sólida é o corpo de fundo que precipitou ali na solução. Agora vamos ver a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente tem uma mistura com 65% de açúcar. Parece muito, mas que, vamos dizer assim, em pouquinha quantidade de açúcar, você tem bastante peso, né? Então, na verdade, 65% não é tanto assim, tá? Já a água, para ela pesar bastante, você precisa ter um volume grande, certo? O açúcar, 1 quilo de açúcar tem bem menos volume, dá para imaginar, do que 1 litro de água, tá? É que o açúcar, a gente geralmente vê ele espalhado no saquinho, mas você conseguiria compactar, ele tá em pó, né? Você conseguiria, o açúcar refinado, você conseguiria compactar ele num volume bem menor. Então, vamos imaginar essa situação aqui, ó. 65% de água. Você está aqui no 65% de água, certo? A 20 graus. Então, sempre que você for olhar um diagrama de fase, você vai ter que pegar um par, composição, temperatura. Você nunca vai poder discutir só a temperatura ou só a composição, tá? A não ser que você pegue, igual a gente fez, a temperatura e a 20 graus e veja o que acontece na linha horizontal inteira. Ou então pegue a composição e veja o que acontece na linha vertical inteira, tá? A gente vai fazer isso, claro. Eu vou fazer aqui mais nas explicações teóricas, mas na prática, na resolução de exercício, você sempre vai pegar um ponto que é um par, né? Composição, temperatura. Então, a 20 graus, 65% de açúcar na água, ó, a gente está aí na região bifásica. Se eu colocar 20 graus, 65% de açúcar na água, ou seja, a ideia é assim, eu tenho 35 gramas de água e vou colocar 65 gramas de açúcar lá dentro. Essa é a ideia, tá? Porque para um total de 100 gramas, 65 é açúcar, o restante é água, tá? Então, pessoal, eu tô aqui, ó. Eu estou nessa região do diagrama, 65 gramas de açúcar, ó, pode ver que aqui estaria o 70, ele não está escrito. Veja, ó, que a porcentagem de açúcar varia, como a gente falou, da esquerda para a direita. Consequentemente, a porcentagem de água é o contrário, né? Aqui água pura, 100% de água. Ali no outro extremo seria o açúcar puro, ou seja, zero água e sem açúcar. Mas a gente tem que se orientar por uma só. Se a gente olhar as duas composições, a gente fica doido. Então, vamos nos orientar pelo açúcar. 65% de açúcar a 20 graus. Existem as duas fases. Então, o que a gente sabe? Vai ter a solução supersaturada, porque já chegou no limite de solubilidade, e vai ter o corpo de fundo. O limite de solubilidade seria... Essa cor ficou muito fraquinha. O limite de solubilidade seria aqui, ó, pessoal. Seria um pouquinho menor do que a quantidade. Eu tenho 65%, o limite de solubilidade estaria aqui mais ou menos, ó, em 63. Isso não importa agora, tá? Eu vou falar desse limite de solubilidade no fim da explicação. Vamos supor que eu pegue esse copo com açúcar no fundo e água e aqueça.
aqueça, tá? Então vamos fazer de outra cor, aqueça, não vai mudar a composição, continua sendo 100 gramas no total, 65 gramas de açúcar, 35 gramas de água, tá? Vamos supor que eu aqueça. Aqueça até 80 graus, tá? Aqueça até 80 graus. O que vai acontecer? Claro que não é instantâneo, isso leva um tempo, mas esse diagrama não vamos dizer assim, leva em conta o tempo de transformação, tá? Ele só leva em conta a situação final. O que vai acontecer se eu aumentar? Tá meio fora aqui ainda, né? Seria mais aqui assim. Se eu aumentar até 80 graus, o que vai acontecer se eu aumentar até 80 graus? Olha na região que caiu. Lembra, gente? Essa linha aqui, ó, separa para a esquerda só líquido, para a direita líquido mais sólido. Quando eu aqueço para 80 graus, eu não estou mais acima do limite de solubilidade, porque aqui no vermelho ó, eu tô acima do limite de solubilidade a 20 graus, que é 63. Aqui ó, eu estou abaixo do limite de solubilidade, que seria maior de 70, se a gente puxar ele aqui para baixo, né? Seria mais de 70, eu estou só com 65. Então, a mesma quantidade de açúcar na água, a 80 graus, é totalmente dissolvida. Às 20 graus, não, tá? Lembrando que isso daqui leva um tempo, tá? As partículas de açúcar naquele corpo de fundo, quando você aumenta a temperatura, a gente vai pensar em um aumento de temperatura rápido, senão a gente vai ver o processo acontecer devagar, mas a ideia é que a gente tire esse copo de um ambiente que está a 20 graus, coloque ele num ambiente que está a 80 graus. E aí o aumento de temperatura vai ser rápido, devagar, aquelas partículas, aquelas moléculas ali do açúcar que estão no sólido, vão começar a se movimentar e ir para o líquido já na forma de molécula solubilizada, tá? Então esse processo leva um tempo, mas se você esperar um tempo suficiente, ele acontece. 65% em peso de açúcar na água a 20 graus, vai sobrar corpo de fundo. Se você aumentar para 80 e esperar o tempo suficiente, todo o açúcar será dissolvido pela água, tá? Mesma coisa que já foi discutida aqui, eu só repeti o desenho com risco para ficar um pouco mais limpo, tá? Lembra, essa linha separa, lembra que no eixo Y é um gráfico XY, Y é o valor de temperatura, X é a composição. Então você pega um par, você vai pegar aí, ó, eu tô primeiro a 20 graus, eu tenho 65% de açúcar. Esse é o seu par, temperatura, composição. Esse par representa a sua situação prática, vamos dizer assim. Então você tá aqui, ó, você caiu em qual região? Para a direita da linha. Então é líquido mais corpo de fundo. Agora, se mantendo a composição de 65, ou seja, mantenho o eixo X, mas eu subo no eixo Y a 80 graus, eu passo a existir só líquido. Então, quer dizer, a mesma quantidade de açúcar na água a 80 graus é totalmente dissolvido, a 20 graus não. Mas lembrem-se, né? Então, nessa concentração, aumentando a temperatura rapidamente. Então, pensa, ó, esse rapidamente está para o aumento de temperatura. Aumentando a temperatura rapidamente, temos uma perturbação no sistema, tá? Então, o sistema se corrigirá ao longo do tempo, com o açúcar saindo do sólido, as moléculas, na verdade, de açúcar saindo ali do sólido, até que o sólido suma, quando saírem todos os sólidos some, e indo para a solução ficarem dissolvidas. Só que cuidado, hein? Esse rapidamente é um aumento de temperatura rápido, tá? Que causa uma perturbação no sistema. O sistema se corrigir leva tempo, tá? Esses diagramas, os diagramas de fase, representam as situações finais, depois que você esperou o tempo para o sistema se estabilizar, tá? Então aqui é o sistema já, com esse tanto aqui, a presença desse corpo de fundo, é o sistema já estabilizado a 20 graus. O sumiço, vamos dizer assim, desse corpo de fundo é o sistema já estabilizado a 80 graus. Mesmo que você aumente a temperatura repentinamente, a solução já chegou a 80 graus, a solução e o sólido, né? O sistema já chegou a 80 graus, mas mesmo assim leva um tempo para essas moléculas saírem do sólido, né, e irem para a solução, tá? Lembra que, embora às vezes a gente faça a caixinha quadrada, né? Aqui a gente fez a caixinha quadrada, tal. Aqui, nesse primeiro aqui, não. Todos são gráficos XY, que no Y é temperatura e no X é composição, porcentagem em peso de açúcar. Eu fiz até as flechinhas aqui para o pessoal perceber. Porque às vezes em livro a gente vê a figura inteira fechada, um retângulo assim, bonito e tal. Mas não deixem isso aqui confundir vocês. Não é porque fechou que mudou, tá? Continua sendo um gráfico Y, temperatura, e X, porcentagem de açúcar. E essa linha preta continua sendo vamos dizer assim, o ligar os pontos dos limites de solubilidade em cada temperatura diferente, tá? Então aqui, ó, seria o limite de solubilidade a 20.
Aqui seria o limite de solubilidade a 80. Aqui o limite de solubilidade a 70, 60, 50, 40, 30, né, até que chega no 20. São todos os limites de solubilidade aí ligados, tá? E cada um deles, um dia na história da humanidade, foi testado, tá? Isso aqui o pessoal não tirou do nada. A 20, eles sabem que é esse tanto de açúcar o limite de solubilidade. A 30, eles sabem que é esse outro tanto de açúcar. A 40 ou 50, sei lá, é esse outro tanto. A 60 é esse outro tanto. Ficou torto aqui meu gráfico, por isso que já encavalou ali no... Ah, não! O 80 não está no limite de solubilidade, esquece o que eu falei. Tá certo, a 70 seria esse, e a 80 seria esse aqui, tá? Continua sendo um gráfico XY, temperatura composição, em que alguém mediu todos os limites de solubilidade, por isso que se conseguiu essa linha aí. Oh, meu Deus. Por isso que se conseguiu essa linha aqui, ó, pessoal, certo? Se conseguiu essa linha aqui, medindo e ligando todos os limites de solubilidade. Um medido a 80, um medido a 79, um medido a 78, tá? Algumas medidas só são suficientes, tá? Para você ver mais ou menos o formato dessa linha, não, né? Dessa curva, tá? Mas a ideia é essa, é um par. Eixo Y, temperatura, eixo X, composição. E aí você marca todos, com isso você consegue marcar vários pontos de limite de solubilidade em temperaturas diferentes, e elas formam uma linha. Você sabe que para cá, né, à esquerda você está antes do limite de solubilidade, então só tem líquido. À direita você está depois, então vai precipitar um corpo de fundo, você tem líquido mais sólido, tá? A gente partiu do exemplo mais simples que tem, que é o açúcar e água, começando aí de 0 graus para cima e tal, a gente não tem água sólida, porque a água sólida estaria aqui para baixo. Então, duas fases, né? A solução, o xarope de açúcar, mais o corpo de fundo, para vocês começarem a pensar nessa ideia aí de raciocínio. Só que a gente quer nessa disciplina o quê? A solução sólida, tá? E não a solução líquida. Porque tudo que a gente discutiu até agora aqui para o açúcar seria uma solução líquida. Vocês concordam comigo? Seria uma... Ah, eu apaguei os riscos aqui? Não tem problema. Depois eu refaço e mando para vocês, tá bom? Basicamente isso aqui, né? É uma solução líquida. Ah, um comentário importante que eu esqueci, pessoal. O limite de solubilidade, ele não é só uma para marcar onde sólido para um lado, sólido para o outro. Ele é uma medida real, tá? Toda vez que você encontrar uma linha no diagrama, é porque ela foi obtida através de vários limites de solubilidade. Então, ó, para essa situação que a gente tem aqui, 65% de açúcar, eu tenho que fazer uma observação importante aqui que eu esqueci de fazer, ó. Você tem necessariamente no líquido, no xarope, você tem necessariamente essa quantidade aqui de açúcar, ó. Mais ou menos uns 63%, porque o 63% é o limite de solubilidade, é o tanto máximo de açúcar que a água consegue dissolver nessa temperatura. Como a gente tem 65, formou o corpo de fundo. Mas esse extremo do diagrama ele tem um significado aí que vai ser muito importante para a nossa disciplina. Em cima da linha, eu tenho exatamente o limite de solubilidade. Então, significa que eu tenho aquela quantidade, no caso aqui, que é o líquido sólido, né? Eu tenho exatamente aquela quantidade de açúcar no líquido, tá? Eu tenho 63% de açúcar no líquido. Como no global eu tenho um pouquinho mais, formou um corpo de fundo, tá? Formou um corpo de fundo. Então, esse máximo, 63% de água, é o tanto de açúcar que está na água. É 63. O tanto que tem a mais é o tanto de açúcar que está no fundo. Não faz direto a conta assim, 65 menos 63, não, tá? Porque eu vou ensinar vocês como é que lê, como é que faz as contas num diagrama desse, tá? Mas só esse comentário é importante, o limite de solubilidade é importante. Ele já te dá uma informação direta. Se a água aguenta solubilizar 63, é porque ela solubilizou 63. Então, você tem, na parte líquida, no líquido, você tem 63% de açúcar e o restante de água. É só subtrair de 100 para tirar o restante. No sólido, você tem 100% de açúcar. No sólido, você tem só açúcar, tá? E no global, no total, pensando no corpo de fundo e no que está dissolvido, você tem 65 de açúcar, 35 de água, tá? Só esse comentário parece bobo agora, mas não é não. Então, o que seria uma solução sólida? A gente já viu no começo do ano, eu trouxe aí para lembrar o mesmo slide, peguei desse professor da USP, porque eu achei que ele estava bem ilustrado, tá? Eu só não gostei da cor, porque o cobre aí tá da cor do que na verdade é o níquel, e o níquel tá de outra cor. Mas enfim, preciso substituir esse desenho aí ao longo dos anos, fazer um desenho meu, vai ficar mais interessante, até porque tem um projeto meu de escrever a apostilinha, né? Ciência dos materiais. Mas enfim, por enquanto,
no slide devidamente referenciado aí, ele tem uma figura muito interessante. O que acontece? Você tem aqui... Como é que eu expliquei solução sólida para vocês? Eu devo ter explicado como é que faz isso na prática também, mas para vocês entenderem na hora. Imagina que em alguma... A gente já viu que os sólidos são organizados, tá? Os metais são sólidos organizados, que tem os átomos nas suas posições aí, tá bom? E aí, o que acontece? Você tem aqui espaços vazios, né? Você teria espaços vazios que seriam as lacunas. Seriam posições níquel, onde você tirou o níquel e colocou o cobre no lugar, tá? Colocou o cobre no lugar do níquel. E aí, o que acontece, pessoal? Você tem aí o níquel substituindo... O cobre, perdão, substituindo o níquel em algumas posições. Continua organizado, mas não é uma substância uma substância simples, é uma solução sólida, substitucional, porque o cobre está ocupando algumas posições que seriam do níquel, tá? Aí, pessoal, o que acontece, na verdade, na prática? Na prática, você não vai tirar níquel com a mão e colocar cobre. Na prática, você vai fazer o quê? Você vai pegar os dois metais puros, cobre e níquel, pega em pó, que geralmente é mais eficiente, vai misturar, fazer uma mistura física, mas quando você fez só a mistura física dos pós de níquel e pó de cobre, ou pedacinhos de níquel, pedacinhos de cobre, tanto faz, tá? É só uma mistura física. Você só tem lá no meio ligação química de cobre com cobre e de níquel com níquel. Para realmente ser uma solução sólida, você tem que fundir. Fundir, né, homogeneizar novamente, se der para agitar, melhor ainda, depende do equipamento que você tem, e ressolidificar. Porque aí, quando ele ressolidifica, quando você funde, você quebra ligações níquel-níquel e cobre-cobre, tá? Porque até então, você tem só cobre puro, só ligação cobre-cobre. Só níquel puro, ligação níquel-níquel. Quando você funde e mistura, ou mistura e depois funde, na hora de ressolidificar, ele vai formar ligações não só níquel-níquel e cobre-cobre como era antes, mas ligações níquel-cobre. Isso aí realmente é a liga metálica, é a solução sólida. E como níquel e cobre têm mais ou menos o mesmo tamanho de átomo, mais ou menos a mesma eletronegatividade, ou seja, gostam de elétron mais ou menos o mesmo tanto, e mais umas outras características que são critérios aí, que agora não vem ao caso, para a formação de solução sólida substitucional, eles vão se ordenar dessa maneira, que em algumas posições onde estaria só o níquel, está o cobre, tá? Está o cobre ali no lugar do níquel, tá bom? É isso que é a solução sólida. Você funde os dois metais juntos e aí depois eles se solidificam com uma única estrutura cristalina. Só que em alguns pontos de estrutura, em vez de ter... Isso é aleatório, espalhado ao longo do metal inteiro, tá? Em vez de ter o níquel, tem o cobre. Não foge daquela definição de uma única fase que a gente fez no começo. Isso é uma única fase sólida. Por quê? Porque esse cobre está distribuído aleatoriamente. Então, qualquer direção da sua placa metálica que você pegar, você vai achar cobre em algumas posições, ora sim, ora não. Mas está tão aleatório que está homogêneo. Ao longo de qualquer direção do metal, a característica é a mesma e a composição química também é a mesma. Um pouquinho de cobre, alguns átomos cobre, substituindo alguns, né, poucos átomos cobre, substituindo poucos átomos níquel, e o restante, o grosso, né, no caso aqui desse desenho, dessa ilustração, o átomo níquel em bastante quantidade. Qualquer região da sua placa metálica que você pegar, você vai ter a mesma razão ali, níquel-cobre, e também vai ter a mesma distribuição aleatória do cobre. Então você tem as mesmas características físicas e químicas ao longo de todo o seu metal. É uma única fase, portanto é uma solução sólida. E como o cobre ocupa algumas posições na estrutura cristalina onde estariam níquel, onde estariam átomos de níquel num cristal perfeito, lembra que a gente falou, isso é considerado um defeito. Ou seja, é uma substituição, por isso que é uma solução sólida substitucional. Mas é uma única fase, portanto, uma solução. Portanto, tem características físicas e químicas homogêneas ao longo de todo o sistema, tá? E aí nós vamos desenhar também, claro, o diagrama de fase, agora para o sólido, com o mesmo raciocínio do açúcar. Olha só que aqui a gente vai envolver um passo a mais, a fusão. Da mesma maneira também, aqui é a porcentagem em peso de níquel, tá? E aqui é a temperatura. Então, consequentemente, aqui é o 100% níquel. Perdão, é o 0% níquel. Então, aqui ó, é o 100% cobre. É isso mesmo? É isso mesmo, é o cobre fundiante, está certo. Aqui é o 100% cobre. Desculpa aí, pessoal, só fui confirmar. Aqui é o 100% cobre. Já desse outro lado, nesse outro extremo, vai ser o quê?
o 100% níquel, certo? Porque aumenta a porcentagem em peso de níquel. Não é que, tá diminuindo o cobre para o níquel aumentar. Não, gente, isso aqui são situações diferentes, tá? São ligas diferentes. Aqui é o cobre puro, aqui é o níquel puro. Você pode pegar uma liga em qualquer lugar aqui no meio. Você pode pegar uma liga com 50-50, com 30 de níquel e 70 de cobre, então com 70 de níquel e 30 de cobre, tá? O ponto é, a liga com bastante níquel está desse lado, a liga com bastante cobre está desse lado, aqui está a liga metálica intermediária, aqui o cobre puro, ali o níquel puro. O cobre, como eu fui confirmar ali, ele funde numa temperatura mais baixa. Então aqui é a temperatura de fusão do cobre, ela é mais baixa. O níquel funde a uma temperatura, lembra que no eixo Y é temperatura, tá? Ali eu fiz um eixo paralelo, mas ele é medida de temperatura também, está paralelo à temperatura. Eu posso pegar aqui, por exemplo, a fusão do níquel e projetar para lá e ver quanto ela é em temperatura, tá? Então a temperatura de fusão do níquel é mais alta, tá? Beleza? Então seria razoável a gente pensar que as ligas metálicas, vão ter um comportamento aí intermediário. Vão ter um comportamento aí intermediário. Olha só que legal que seria se fosse assim. Se a gente tivesse aí, os 50-50%. Estaria bem no meio, bem na temperatura intermediária, entre a difusão do cobre, que é a temperatura de fusão do cobre que é mais baixa, e a temperatura de fusão do níquel, que é mais alta. Aqui, essa aqui estaria tem mais cobre, então estaria mais próximo da temperatura do cobre. Essa tem mais níquel, então estaria mais perto da temperatura de fusão do níquel. Seria perfeito se fosse assim. O diagrama de fase seria bem mais simples, uma única linha. Para baixo, só sólido, e para cima só líquido. Então, para cima só líquido, para baixo só sólido, tá? O alfa é como a gente chama a solução sólida no diagrama de fase. Solução sólida, tá? Toda letra grega é o nome de uma solução sólida. Apareceu uma coisa ali que eu esqueci de falar, tá? Mas já que apareceu, vamos falar então. Esse é o diagrama de fase isomorfo de liga metálica. É o mais simples, tá? Porque ele tem solubilidade completa em toda a faixa de composição, desde que o sistema esteja abaixo de uma temperatura específica. Então, realmente, abaixo de uma dada temperatura, o cobre é totalmente solúvel no níquel e o níquel é totalmente solúvel no cobre. Eu posso pegar uma liga rica em cobre, né? 30% de níquel, 70% de cobre, ou rica em níquel, 70% de níquel e 30% de cobre, que a solubilidade vai ser completa. Pode ser essa solução sólida aqui, por exemplo, essa daí é rica em níquel e pobre em cobre, poderia ser o contrário também. Alguns átomos cinza no meio de um monte laranja e forma uma única solução sólida. Mas como assim, André? Pode formar duas soluções sólidas separadas? Isso nós vamos ver a aula que vem. Vocês já viram só pela ideia que não é uma coisa muito assim palpável, é um negócio bem chato, na verdade, de entender. Então, a gente vai ver aí a separação de fases sólidas na aula que vem. Só que, infelizmente, a natureza me complicou um pouquinho mais. Em vez de ser simplesmente uma reta que separa o sólido do líquido, é uma boca. Como se fosse uma boca, tá? Você tem aqui, uma curva assim. Já vou explicar o que é, tá? Calma que a gente já explica. Embaixo seria quase uma reta, mas para dar uma ideia mais geral, para o níquel cobre seria quase uma reta, para dar uma ideia mais geral para outros diagramas que não são, eu vou fazer que nem se fosse uma boca mesmo, tá? O que significa essa boca, gente? É a região bifásica. Olha só, nessa parte aqui, ao contrário dos metais puros, o cobre puro funde numa única temperatura, chegou naquela temperatura fundiria o lingote de cobre inteiro, chegou numa única temperatura, fundiria um lingote de níquel inteiro. Quando você tem uma liga, não é bem assim, ele tem uma região bifásica. Sei lá, pega aqui, 30% níquel, 70% cobre. Ele vai aquecer, 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 até que funde uma parte. Nessa região bifásica, você tem o alfa, fase sólida, solução sólida, mais o líquido, que é também uma mistura, a liga metálica fundida, tá? Mas não fundiu por completo. Você tem uma faixa de temperatura grande em que coexistem os dois. E lembra que esse diagrama não leva em conta o tempo? Leva em conta só a situação de equilíbrio? Por isso que ele também é chamado diagrama de equilíbrio. Então, nessa temperatura, tá todo mundo sólido, solução sólida, o cobre totalmente dissolvido no níquel. Aumentou a temperatura, uma parte funde, outra não. André, o cobre funde antes, né? Então, só o cobre fundiu? O níquel ficou só? Não. Aqui aí que é a complicação dessa matéria. Aqui na parte de coexistência das fases, você tem tanto cobre quanto níquel nos dois, no sólido e no líquido, tá? E aí, se você deixar o seu sistema para sempre nessa temperatura intermediária, vão ser para sempre a coexistência de duas fases. Uma líquida, que vai ter cobre e níquel, e uma sólida, que vai ter cobre e níquel também, tá?
vai coexistir os dois. Só vai sumir totalmente o sólido se você aumentar mais e chegar nessa região aqui, a temperatura. Pensando aí numa única faixa de composição, tá? Não vou deixar esses desenhos, até porque a gente já tem o desenho pronto, eu só fui desenhando com vocês para a gente raciocinar. Então essa é a ideia, ó, que eu esqueci de falar, as linhas. Essa linha aqui se chama linha sólidos, porque para baixo dela só tem sólido, e essa linha aqui se chama linha líquidos, porque para cima dela só tem líquido. Aqui em cima o líquido puro, aqui embaixo sólido puro. Claro, o diagrama funciona, ó. Aqui no cobre você tem uma única fase, que é o cobre puro, chegou nessa temperatura, fundiu, para cima só tem líquido. Níquel puro, uma única fase, que é o níquel puro, ele vai fundir numa temperatura ali mais alta, chegou aqui, fundiu, para cima só tem líquido. Nas misturas intermediárias, ó, qualquer lugar que você pegar, ele vai ter sólido, vamos imaginar assim, né? Igual estava lá, então, vamos vir para esse lado, já que a gente já fez aquele. Rica em níquel e pobre em cobre, que eu vou ter aqui 80% de níquel, 20% de cobre. Subiu, 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 começou a fundir. Começou a fundir, aparece uma fase líquida, mas uma parte ainda fica sólido, tá? Não é por um tempo, não é por um tempo, isso é mais questão da temperatura. Esse gráfico não leva em conta o tempo. Se para sempre você deixar seu sistema nessa temperatura, para sempre vão coexistir duas fases, uma líquida e uma sólida. Imagina, vai fazer isso, né? Ou a gente vai fundir o metal, ou vai trabalhar com ele sólido. Então a gente vai passar por aqui durante um tempo, mas nessa faixa de temperatura vão coexistir as duas, tá? Então imagina que você está fazendo a mudança de temperatura e esperando o tempo suficiente para as transformações acontecerem. Então vai, sólido, está aumentando a temperatura, passou da linha sólidos nessa região, então para uma composição fixa, hein? Para essa composição aqui, vai, 80% de níquel. Vai aumentando a temperatura, só existe sólido, aumentou a temperatura, só existe sólido, aumentou um pouco mais, aparece uma fase líquida, mas uma fase sólida ainda se mantém, uma mistura de sólido e líquido, tipo gelo e água, tá? Só que são metais, um metal líquido e um metal sólido, continua aumentando, 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 até que toda a parte sólida acaba de fundir. Chegou aqui, todo mundo fundiu, tá? Essa é a cara do diagrama de fase isomorfo, diagrama de fase cobre-níquel, tá? Muito importante, antes de encerrar a aula, eu comentar quais informações a gente tira do diagrama, tá? Para deixar para vocês, porque a gente vai fazer um exercício disso a aula que vem. No diagrama, a primeira coisa que você tira são as fases presentes. Como que você faz? Você olha. Você vai ter um par composição-temperatura, você olha. Igual a gente falou, é sempre um par, é sempre composição-temperatura. Então você vê a composição da sua liga, certo? Porque como que eu faria para comparar essa linha com essa linha, para quem não entendeu isso? Tá? Você fala, mas como é que vai mudar a quantidade de níquel, André? A quantidade de níquel muda? Não! Essa é a análise que eu fiz no slide anterior para uma liga. Liga com 20% de cobre. Essa é a liga metálica 1. Essa outra quantidade que eu fiz nessa lousa aqui seria para liga metálica 2. Liga com 80% de cobre, tá? Ligas diferentes. Cada linha vertical é uma liga e você consegue ler o comportamento dessa liga. Só que você não vai tirar do diagrama simplesmente pela composição. Ah, aquela liga, eu quero a linha inteira. Não, eu quero saber daquela liga numa dada temperatura. Então você sempre vai ter um par, ó. Essa liga 1, nessa temperatura aqui, que ainda não vou pôr número no meio, tem duas fases, ó. Só você olhar, caiu dentro da região bifásica, tem duas fases. Nessa temperatura mais alta, tem uma só tem o líquido. Nessa temperatura mais baixa, tem uma só tem o sólido. Então, ver as fases presentes é a parte mais simples dessa matéria. Você localiza um ponto, X é a composição, Y é a temperatura, liga os dois. Ó. A minha composição é essa. Minha composição é essa, a minha temperatura é essa aqui. Então eu ligo, ó, eu subo a linha vertical da composição até bater na temperatura que eu quero. Liguei, par XY, acho o ponto em que a região caiu. No alfa puro, no alfa mais líquido ou só no líquido? Então fases presentes é só olhar. Composição das fases. Cuidado que composição se confunde com quantidade das fases, é diferente, tá? Você vai utilizar o ponto obtido em 1 em construir uma linha horizontal que passa por ela, tá? Se for bifásico. Como assim? Não entendi nada, André. Vou explicar. Imagina esses 3 pontos aqui. Um caiu na parte líquida, o outro caiu na parte sólida e o outro caiu na parte intermediária. Se cair na parte líquida, é fácil a composição da fase. A fase líquida vai ter a mesma composição que a global. Vamos supor que era 25% de níquel, vai? Então o líquido vai ter 25% de níquel, 75% de sólido, é o global, fundiu tudo. Então, se está numa região de uma única fase,
É besta a pergunta, né? Qual que é a composição? Se tem uma única fase, a composição da fase é a composição global da liga. Se a liga estiver inteira fundida, qual é a composição global da liga? 25 níquel, 75 cobre? Então, a composição do líquido é 25 níquel, 75 cobre. Se a liga inteira estiver sólida, qual a composição da liga? 25 níquel, 75 cobre. A composição do sólido é 25 níquel, 75 cobre. E se cair na região bifásica? Que eu vou usar até o diagrama real para explicar. Se cair na região bifásica, pessoal, esse é o diagrama real. Lá eu fiz tipo um esbocinho, só para vocês entenderem. Exatamente o que eu falei, ó. Aqui é o cobre puro, 0 níquel. Aqui é o níquel puro, 100 níquel. E aqui, ó, 100% níquel, tá? E aqui as porcentagens, 20% de cobre, restante de níquel, 40% de cobre, restante de níquel e por aí vai. Essa é a carona do diagrama. Ó, a temperatura aqui de fusão do cobre que é mais baixa, do níquel que é mais alto, formou essa boca aí. Infelizmente não é simplesmente uma reta que liga, tá? Existe essa região bifásica, essa coexistência. Essa boca só existe porque não funde tudo de uma vez. Se fundisse tudo de uma vez, mesmo na mistura, seria só uma linha reta. Seria mais fácil da gente entender. Mas como infelizmente não funde tudo de uma vez, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou pegar só esse pedacinho aqui e ampliar, tá vendo? Pedacinho laranja, eu ampliei aqui laranja. Imagina, então, que a sua composição química caia na região bifásica. Se cair na região bifásica, você tem que construir algo que se chama linha de amarração, tá? Que a gente vai ver melhor a aula que vem. Nós vamos fazer exatamente esse exercício. Mas antes, vamos mostrar aqui, ó. Deixa eu só apagar esse monte de rabisqueira para ficar um pouco mais visual. Então, imagina o seguinte. Caiu na região de uma fase só, a pergunta, a composição das fases é besta. A composição da fase presente, que vai ser uma só, é a mesma da global. Se for o sólido tem a mesma composição da liga global. Se for o líquido tem a mesma composição da liga global. Agora, vamos supor o seguinte. Você pegou aqui, sei lá, 30% de níquel, 70% de cobre numa temperatura que cai aqui dentro, ó. Cai aqui dentro. Esse diagrama tá meio poluído, eu não fiz um outro mais. Ah, não, aqui só tem de açúcar. Tudo bem, vai aqui mesmo. Você vai fazer uma linha de amarração, que é nada mais do que uma linha horizontal que passa pelo ponto. Você vai pegar a temperatura que você está, né, e a composição que você tem. Na verdade, você vai pegar a temperatura que você está e fazer uma linha horizontal. Simplesmente isso. Deixa eu fazer isso aqui em outro slide, para ficar menos rabisqueira. Eu quero um desenho um pouquinho mais limpo. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se aqui tá. Aqui eu fiz um monte de exercício para o pessoal do Noturno ontem, que eles estavam com dúvida. Mandei para eles. Então você tem o diagrama de fase, não é? Concorda? Você tem ele uma coisa assim, XY, né? A gente faz outro eixo Y aqui de temperatura, né? Porque senão a gente pira. Porque eu vou pôr a temperatura do níquel onde? Eu vou sempre projetar ele lá do lado esquerdo, vai ficar muito rabiscado. Aqui é como se fosse um gêmeo, ó. Temperatura, gêmeo desse daqui, e para cá a composição. Aumenta aqui, né? Nesse sentido aqui do eixo, a porcentagem em peso de níquel. E aí eu tenho a minha boca aqui, que representa a região bifásica, tá? Então aqui eu tenho a minha boca, que representa a região bifásica. Então eu peguei um ponto aí, como que eu falei, 30% de níquel, 70% de cobre. Isso, e numa dada temperatura, nessa temperatura aqui. A linha de amarração, vou fazer ela em vermelho, ó. É simplesmente a linha horizontal na temperatura que você tá? Eu errei um pouco o desenho, mas se eu não tivesse errado, ela pegaria certinho aqui o verde, o ponto verde, que é o meu ponto, meu par composição temperatura. Isso é a linha de amarração. Só que não interessa muito você construir ela inteira, tá? Porque aqui só tem... errei, desculpa. Aqui só tem líquido, aqui só tem alfa. É ali no meio que tem os dois. O que interessa da linha de amarração é os extremos dela, ó, com a região bifásica. O que você tem que desenhar é só essa parte do meio. Você pode até vir aqui, ó, apagou aqui e apagou aqui. Mas só para você entender, a tal da linha de amarração, que nós vamos usar muito para obter tanto a composição das fases e a quantidade delas, é a linha horizontal na temperatura que você está. Depois você apaga e traça ela só para a região bifásica. Olha só. Tá vendo que aqui encosta no líquido? Esse extremo? Tá vendo que aqui encosta no sólido? Esse outro extremo? Aqui é a composição em porcentagem em peso de níquel do líquido. Para essa temperatura, para essa liga global, para essa composição global aqui, ó, e para essa temperatura. Tá? A composição global é essa, mas a do líquido e do sólido vão variar. Como que se obtém isso? Pela linha de amarração. Aqui do líquido, ó, no extremo da linha de amarração, com o líquido, isso é difícil, hein, pessoal? Nós vamos fazer um exercício disso no começo da aula que vem, mas já vamos preparando a cabeça aí, tá? Quero dizer, não quero que vocês entendam isso agora, porque o negócio é abstrato mesmo, mas já vai preparando a cabeça aí para a aula que vem. Então você vai fazer a linha de amarração, que é simplesmente a linha na temperatura que você está,
Vai marcar aqui os extremos, ó. Vai marcar aqui os extremos, tá vendo? Esses extremos já são a composição. O que encosta na linha líquidos, o que encosta no líquido, é a composição em níquel do líquido. O que encosta no alfa é a composição em níquel do alfa, ou seja, da fase sólida, tá? Elas são diferentes da global da liga. No líquido vai ter bem mais cobre e bem menos níquel. No sólido vai ter mais níquel e não necessariamente menos cobre, mas vai ter mais níquel que o global. Tá vendo? No sólido eu tenho mais níquel que o global. No líquido eu tenho menos níquel que o global. Olha o global aqui. O global é 30% de níquel. No líquido tem menos. No líquido tem uns 20% de níquel nessa temperatura. No sólido tem 60% de níquel. Claro, né, gente? O níquel funde depois. Então, na fase sólida, sempre vai sobrar mais líquido. O cobre funde antes. Então, na fase líquida, sempre vai ter mais cobre, em qualquer temperatura, tá? Na verdade, esse raciocínio meu foi ruim. Assim, no sólido, sempre vai ter uma quantidade maior de níquel que o global. No líquido, sempre vai ter uma quantidade menor de níquel que o global. Tá? Essa é a ideia. O níquel vai ficando o máximo que ele pode no sólido, até que funde tudo, né? Quando você aumenta mais a temperatura, aí realmente quando chega aqui a composição iguala. Ó. Tanto aqui nos dois pontos pretos, né? Sólido puro e líquido puro, a composição de cada fase, que do líquido só tem líquido, então é igual a global. Aqui só tem sólido, então é a global. Agora que cuidado, na região de coexistência, ó, aqui é a composição global, mas as composições, a quantidade que tem de níquel e cobre no líquido, e a quantidade que tem de níquel e cobre no sólido, nenhuma das duas vai ser igual a global. Ó, a composição do líquido está aqui, ó, pelo extremo da linha de amarração com a linha líquidos. A composição do sólido está aqui, ó, o extremo da linha de amarração com a linha sólidos, tá? Aqui você tira diretamente a composição do sólido e ali diretamente a composição do líquido. Parece besta, mas não é. É aquela ideia que eu falei, por isso que eu falei ali atrás do limite de solubilidade. Eu falei, ó, parece tonto falar agora, mas é importante que vocês saibam que a 20 graus, não sei o quê, o máximo que vai ter é 63%. Então, se é o máximo, é o tanto que tem. É 63% de açúcar na água. Ali é a mesma ideia. Porque ele é mais difícil de ver, porque são duas fases, tá? Até eu tenho dificuldade de ver. Então, quer dizer, mas aqui, ó, é um limite de solubilidade. Essa linha é um limite de solubilidade. Então, é o máximo de cobre que pode ter, é o máximo de níquel, perdão, essa quantidade, é sempre assim, né? Você tira do 100% para achar o de cobre, porque você está medindo em níquel, é o máximo de níquel que pode ter no líquido nessa temperatura. É isso, tá na linha. É o máximo. Se é o máximo, vai ter o máximo. Essa é a ideia do diagrama de fase, tá? Aqui, ó, é o máximo de níquel que pode ter no sólido. Se é o máximo, vai ter o máximo. Essa é a ideia, então. É isso que significa a linha, o diagrama de fase. Lembra, encostou na linha, é o limite de solubilidade, é o máximo. Então, o limite de solubilidade aqui do níquel no cobre para o líquido é esse. Então, é esse tanto de níquel que tem no cobre. O limite de solubilidade, né? Puxando com o X. O limite de solubilidade que tem no sólido do níquel no cobre é esse. Então, é esse tanto que vai ter. É esse tanto que vai ter. Claro que se você somar o total de níquel aí no líquido e no sólido, vai dar a sua quantidade inicial, a composição global da liga, tá? Mas olhando separadamente o líquido e o sólido, no líquido tem pouquinho cobre, bastante cobre e pouquinho níquel, ó, tá perto do cobre, então tem bastante cobre. No sólido já tem um pouco mais de níquel, talvez até um pouco mais de níquel do que de cobre nessa composição aí, tá? Vocês viram que não é uma coisa assim confortável de ver, né? Mas a gente vai fazer exercício e vai ficar mais claro, ó. Ó, pode ver aí que aqui ele deixou pronto, eu fiz questão de rabiscar com vocês de novo, né? Porque é uma coisa difícil. Ele já fez a linha de amarração. Ele tinha uma liga ali, ó, em 35%, perdão, pessoal, 35% de composição de níquel, então 65% de cobre, a uma temperatura aí de mais ou menos 1250, tá vendo? Aí ele caiu nesse ponto B, que está na região bifásica. Ele ampliou para você ver, traçou a linha de amarração, que nada mais é que o quê? Uma linha na temperatura que ele está. Só que aí ele apaga a parte da reta que fica numa região monofásica, apaga a parte da reta que fica numa região monofásica, pega só a linha na parte bifásica, ó, isso é a linha de amarração. Tá vendo? Aí, ó, composição do líquido. Tá aqui, ó, quando a linha de amarração bate no extremo. Composição do líquido. Composição do sólido. Tá aqui, ó, onde a linha de amarração bate no extremo. Tá vendo? Extremo que bate no sólido, composição do sólido. Extremo que bate no líquido, composição do líquido. E no ponto em si, a composição global da liga, tá? Tem uma outra coisa que dá pra gente fazer. Eu não sei se vocês viram, ele colocou uns comprimentos aí, RS, tá? Comprimentos em termos de linha de amarração. Isso vai ser muito importante mais a aula que vem, tá?
A aula que vem a gente vê porque já dei muita informação. Então, através da linha, utilizar a regra da alavanca. Só para a gente fechar hoje, gente, eu sei que já passou, então quem precisar sair, fique tranquilo, porque a aula está sendo gravada, tá? Quem precisar sair já fica à vontade, porque a gente já deu aí 1 hora, a nossa aula é 50 minutos. Obrigado para quem ficou esses 10 minutos. Quem puder, fique até o fim. Vocês viram que a matéria é difícil, né? Mas quem não puder, assista depois, por favor, tá? Então, nós vimos aí, começamos uma ideia bem simples de água e açúcar e fomos para o isomorfo, que é o típico aí do mais simples, o típico mais simples dos metais, que é o caso do níquel-cobre, que eles têm uma solubilidade completa. Ó, abaixo da linha sólidos, não importa, né? Se eu tiver numa temperatura abaixo da linha sólidos, não importa a composição. O níquel consegue dissolver totalmente o cobre consegue dissolver totalmente o níquel, tá? Então, acho que ficou bem claro essa ideia de entender fases presentes. Você pega a composição que você tem, a temperatura que você tá, e vê onde você cai. Se cai onde só tem líquido, é porque naquela temperatura, com aquela composição de líquido, só tem líquido. Se cair aqui, naquela temperatura com aquela composição de líquido, é porque naquela temperatura vai ter uma mistura de líquido e sólido. Se cair aqui, é porque naquela temperatura só tem sólido. Então, fases presentes é só você localizar o ponto. Marca a composição no X, temperatura no Y, ligou ali, igual o plano cartesiano, igual vocês fazem nas disciplinas de matemática, função e tal. Achou o ponto, vê onde caiu. É só olhar. Fases presentes é só olhar. Composição das mesmas parece abstrato de entender, mas na prática também é só olhar. Gente, ó, de novo, o diagrama tá aqui, tá? O diagrama tá aqui. Dentro da boca é sólido e líquido. Para baixo da boca é só sólido. Para cima da boca é só líquido, tá? O diagrama tá aqui. Eu tô nessa temperatura aqui. Traço a linha de amarração. Só que a linha de amarração só interessa dentro da região bifásica. Então, só interessa dentro da região bifásica. O resto eu até poderia apagar. Qual que é a minha composição? Não sei, né? Comecei o exercício sem falar composição. Mas tá em algum lugar aqui dentro. Tá? É alguma dessas composições. Vamos pôr uma aqui para ficar mais simples. Então, essa é a minha temperatura. Essa é a minha composição. Ó, você já sabe as quantidades das fases, é só olhar, é só ver os extremos. Ó, aqui o extremo que encosta na região do líquido, você desce aqui, é a composição em níquel do líquido. O extremo que encosta no sólido, você desce aqui, é a composição em níquel do sólido. Também é só olhar. Também é só olhar. Se for uma região monofásica, é a composição global da liga. Se for bifásica, você faz a linha de amarração. Composição do líquido, extremo que bate no líquido. Composição do sólido, extremo que bate no sólido. É só olhar para o eixo X. Você achou a composição? Nós vamos fazer um exercício disso, vai ficar mais claro. Já as quantidades relativas das fases, percebam que é diferente. Eu chegar para você e perguntar quanto de níquel e cobre tem no líquido e quanto de níquel e cobre tem no sólido, e perguntar quantidades de fases. Quanto é que tem de sólido em relação ao líquido? Porque até aqui, ó, até aqui a gente está fazendo duas coisas. 1 e 2 é ver quais fases estão e ver as composições dela. Quanto de níquel tem uma e quanto de níquel tem na outra. Agora, se eu quiser saber a relação, quantos por cento do sistema está fundido e quantos por cento está sólido, aí é mais difícil. Aí eu tenho que fazer uma conta, tá? Quantos por cento do sistema está fundido e quantos por cento do sistema está sólido é um pouquinho mais complicado. Não é tão direto, tá? E a gente consegue fazer também com essa mesma linha de amarração, usando o quê? Uma coisa que chama regra da alavanca. Mas nós vamos ver isso na prática semana que vem, tá bom? Essa semana eu só quero que vocês vão para casa pensando na regra da alavanca. Então vejam, são 3 informações, recapitulando, que a gente tira do diagrama. As fases presentes, é só olhar. A composição dessas fases presentes também é só olhar. Faz a linha de amarração, o extremo que bate no líquido, a composição do líquido, aqui em termos de quantidade de níquel. O extremo dessa linha de amarração que bate no sólido é a composição do sólido, também em quantidade de níquel, tá? É só olhar. Mas, para ver a quantidade relativa de fase, porque você sabe assim, ó, não sei se ficou claro, você tem lá uma liga metálica. Uma parte está fundida e uma parte está sólida. Como que você sabe? Você olhou no diagrama. Você viu o par composição temperatura, caiu ali na região bifásica, você sabe que uma parte está fundida e uma parte está sólida. Com o próprio diagrama também, fazendo a linha de amarração e olhando, você sabe a composição do líquido e a composição do sólido. Agora, vamos dizer assim, a quantidade? Quantos por cento do total do meu sistema, imagina que isso é um cadinho onde está o metal fundido, parte sólido, parte fundido. Quantos por cento do volume desse cadinho é sólido e quantos por cento é líquido? Dá para saber com o diagrama também? Dá. Só que você tem que fazer uma conta. E essa conta se chama regra da alavanca, tá? Que eu vou terminar a aula falando dela. Eu sei que já é muita informação, tá, gente? Mas eu preciso falar disso hoje. Qualquer coisa aí vocês reassistam e qualquer dúvida vocês vêm me perguntar. Não deixem de revisar essa aula,
porque a gente vai ter um recessinho aí de fim de ano, tá? E aí depois a gente vai voltar e vou ter que relembrar tudo isso aí. Então eu vou relembrar, mas nada como assistir a aula completa, tá? Imagina o seguinte, gente, imagina que eu vou comemorar. É meu aniversário, eu vou comemorar, então eu vou beber vodka. Na outra aula do ano passado, se vocês quiserem, até mando o link do YouTube, eu trouxe a garrafa de vodka. Não bebi durante a aula, não, tá? Mas a gente sabe que a vodka, mais ou menos, tem 40% de água, é uma bebida que, no geral, pelo menos essas vodkas mais baratas que a gente compra, é água e álcool, tá? É 40% em volume de álcool e o restante de água. Então, olha só, olha o que está acontecendo aqui. Imagina que aqui, ó, é o zero, eu estou olhando a regra da alavanca, a gente vai fazer deitado, óbvio. Olha a cara da linha de amarração. Olha o raciocínio todo que a gente está construindo aí de linha de amarração. A gente vai fazer deitado. Mas eu, como estudante de graduação, eu só consegui entender melhor o significado da regra da alavanca quando eu vi ela desenhada em pé. Numa disciplina que era materiais também, mas não era de diagrama de fase. Era um outro assunto, mas que me fez, que também tinha a ver com porcentagem de fases. Falei, putz, em pé é bem mais fácil. Quando eu for professor, eu vou ensinar em pé. Em pé. Dito e feito, estou fazendo isso aí para vocês, porque é mais fácil de ver em pé. Imagina o seguinte, então. Você tem aqui uma garrafa, certo? Claro que é na garrafa, gente, a quantidade aí de álcool, como a gente falou no começo da aula, né? As moléculas de álcool estão espalhadas aleatoriamente na água. Mas vamos supor que fosse uma garrafa mágica, que ela tivesse uma reguinha na parte de fora dela, que te mostrasse a porcentagem em volume. A gente vai fazer em massa, mas para ficar mais fácil de vocês entenderem, a porcentagem em volume de álcool, tá? A vodka pura tem 40% de álcool e o restante de água. Olha como eu construí esse diagrama. Se a quantidade de álcool está aumentando, é só composição, tá? Temperatura fica no eixo Y. Mas para ficar mais visual para vocês, vamos pôr só nessa lousa a temperatura no eixo Y. Tá? Depois, a composição, perdão, no eixo Y. Depois a gente vai voltar. Temperatura, eixo Y, composição no eixo X. Mas só para vocês visualizarem. Imagina que isso é uma garrafa de vodka mágica, que ela tem uma reguinha do lado de fora que mostra o teor alcoólico, tá? Então, ó, aqui seria o 100% álcool, certo? Porque se está subindo, aumenta a porcentagem de álcool, aqui seria o 100%. Depois eu passo a link para mandar para vocês, tá? Aqui seria o 100% álcool. Aqui seria o 0% álcool, tá? 0% álcool, não precisa nem porcentagem. Seria zero álcool, ou seja, seria o 100% água. Seria a água pura. Então, a reguinha que está do lado de fora da minha garrafa mágica, ela mede exatamente o volume em álcool. Se eu encher essa garrafa de água, essa reguinha, a marcação dela vai, né, se eu tirar a vodka e encher de água, a reguinha vai para onde? Para o zero. Só tem água. Se eu tirar a vodka e colocar álcool etílico puro, a reguinha vai para o 100%. É uma garrafa mágica que tem uma reguinha fora dela, que ela mede exatamente a porcentagem em volume ali de álcool naquela garrafa, o teor alcoólico. Seria bom para a polícia isso aí, né? O cara passa dirigindo, bebendo alguma coisa, a polícia olha e fala: ah, aqui na garrafa tá marcando que você tá bebendo tem álcool, né? Só para vocês visualizarem a ideia, tá? Aí vamos supor que essa garrafa tenha 2 litros e lá tenha 1 litro de vodka. Mas aí é meu aniversário, eu tô loucão, quero ficar loucão, quero comemorar. Não façam isso, tá, pessoal? Não fiquem loucão. Só até porque eu que já passei dos 30, se eu fizer isso no dia seguinte, não vale a pena. Tem que ser moderado, né? Vocês que são menores de idade, não bebam nada, mas se um dia na vida adulta vocês forem beber, bebam moderadamente, tá? Socialmente moderadamente. Mas só para vocês entenderem um exemplo. A garrafa tem 2 litros, eu tenho ela cheia, 1 litro de vodka. E aí eu vou colocando mais álcool. Álcool puro. Eu quero ficar loucão. Não façam isso, tá? É só um exemplo, tá bom? Para vocês prestarem atenção. Então, eu vou aumentando o quê? O teor alcoólico. E a minha reguinha que está fora da água consegue medir 40%, 30%, 30% depois de 40%, que burrice. 30%, 40%, 50%. Concorda que conforme eu vou colocando álcool naquela vodka, a porcentagem em volume de álcool vai aumentando? Porque a água não vai mudar. Se eu estou colocando mais água, a porcentagem está aumentando. Se naquele 1 litro tem 400 ml de álcool e 600 de água, conforme eu ponho mais, vai ter uma hora que vai ter 600 dos dois. Não vai mudar, os 600 de água não vai mudar, mas o álcool vai estar sempre aumentando. Quando eu tiver 600 de álcool, ó, igualou. Quando eu passar dos 600 de álcool, aumentou. Mas vamos supor que eu falo, não, eu quero isso aqui, ó, uma porcentagem de álcool de 70%, fazer uns drink doido, tá? Beleza. Significa aí, dá para vocês calcularem a quantidade que tem. Você tinha 600 inicial de água, agora esses 600 não é mais 60%.
Agora, esses 600 de água é o 30, é o restante. Dá para calcular isso aí, ó. É assim, ó, você tinha 1 litro de vodka puro, certo? Você vai colocar aqui mais álcool puro. Vai aumentar a quantidade de álcool. Aumentou tanto, de modo que agora esses 600 de água é 30%. E a quantidade de álcool que tem, que eu não sei, é 70. Só fazer a regrinha de 3. Vocês acham, tá? Só fazer a regrinha de 3 aí que vocês acham a quantidade, né, de álcool que tem. Dá para calcular o tanto que eu tive que colocar a mais. Mas não vou fazer essa conta porque isso não interessa. O que que interessa? O que interessa é eu conseguir achar essa porcentagem de álcool. O cálculo que eu vou fazer aqui é idiota, porque a reguinha, aqui no 70%, porque a reguinha, pessoal, ela já me dá. Ela já me dá. Mas vamos supor que a reguinha não me desse o número, que é o que vai acontecer na regra da alavanca na prática, no diagrama de fase. O diagrama de fase não vai me dar o número. Tá? O cálculo que eu vou fazer aqui é imbecil, ele não tem sentido, porque eu já tenho o número. Ele vai ter que dar 70%, tá? Mas vamos supor que eu não tivesse isso, que eu não tivesse o número. A reguinha só me desse esse comprimento. Ela falasse assim, André, aí na sua garrafa de vodka, que agora é uma mistura muito louca, né? O comprimento L1 corresponde ao quê? A quantidade de álcool, ó, que foi subindo, tá vendo? Foi subindo. Então, L1 é a quantidade de álcool. Concorda comigo? E, consequentemente, o comprimento L2, que está aqui, ó, é o restante. O restante é o quê? Água. A água não mudou, mas eu fui subindo o álcool, a água não mudou. Na prática, a gente nunca vai chegar no 100% álcool, a não ser que a água evapore. Mas eu posso colocar tanto álcool que eu vou chegar no 99,9%, vou. E aí tá quase aqui, tá? Tá quase aqui. Se eu colocar um mar de álcool num copo d'água, não vai chegar no 100%, mas para efeitos práticos, tá basicamente ali no 100%, tá? Então, ó, esse segmento azul, você tá vendo que ele corresponde à quantidade de água, que é pouquinho, ó, é os 30% de água aqui. E esse verde é os 70% de álcool. Então, se não tivesse o número, eu teria como calcular, ó, a fração em volume, na verdade seria a fração em volume, né? Então, vamos pôr um Vzinho, a fração em volume de água, que ia ser como? L2 pelo comprimento total. Vamos chamar, eu não chamei de nada, mas vamos chamar o comprimento total aqui de H, ó. Depois eu vou passar limpo essa lousa para mandar para vocês, tá? Vou chamar aqui de H. Tá bom? Já que a gente não tá no Cefet, né? A gente tem essa vantagem de poder fazer meio regaçadinho só para vocês entenderem e depois passar limpo. Vamos chamar de H. Então, se eu só tivesse o comprimento, se a minha garrafinha mágica, né, a minha reguinha mágica fora da garrafa só me desse o comprimento, eu calcularia essa porcentagem. Como, ó? Isso aqui é 30% do comprimento total. Então, eu divido o 30% do comprimento total pelo comprimento total, vai dar quanto? 30%, lógico, né? 0,3. Que, na verdade, como é uma fração, é a porcentagem de 0 a 1, tá? É bobo, essa conta é tonta. Por quê? Porque já tem os 70% aqui. Mas lá no diagrama de fase não vai ter o número. Só vai ter o comprimento, tá? Então, por isso que é importante que vocês entendam isso. E a fração volumétrica de álcool vai ser o álcool tem mais, ó, o álcool é o verde. É o L1 dividido pela altura total. O comprimento verde equivale a 70% do total, então vai dar 0,7. Se multiplicando pelo 100%, cada fração ali se torna a sua porcentagem. Ah, tá, André, isso é fácil de entender, mas é meio bobo, né? Sim, só que sem o número não é bobo. Sem o número você tem que fazer essa divisão para ver quantos por cento total é esse segmento verde e quantos por cento total é esse segmento roxo. Tá? Agora, o mais importante, gente, dormi, perdi. Tudo bem, você vai assistir o vídeo até aqui, você vai entender. Mas presta atenção nisso aqui. Você que dormiu aí, presta atenção nisso aqui. Reparem que para achar a quantidade da fase de água, eu dividi o segmento que está perto do álcool pelo total. Falando assim não faz sentido, né? Pô, você vai pegar o perto do álcool e dividir pelo total para achar o de água? Da mesma maneira também, para achar a quantidade de álcool, eu peguei o que está mais perto da água, ó, porque aqui é 100% de água pura. Ali é 100% de álcool puro. Então o roxinho está perto do álcool. Para achar a água, é o perto do álcool dividido pelo total. Para achar o de álcool, é o perto da água dividido pelo total. É trocado. Por isso, regra da alavanca. O mais comprido é o que tem mais. Quem tem mais? O álcool. Então, na verdade, esse que está do lado da água corresponde à quantidade de álcool, se eu dividir pelo total. O mais curto, o que tem menos, é a água, mas ele está mais perto do álcool. Então, né, cuidado com isso. Se eu dividir ele pelo total, ele corresponde à quantidade, o pequeno, perdão, corresponde à quantidade de água, mesmo estando perto do álcool.
O grandão corresponde à quantidade do álcool, mesmo estando perto da água. Em pé faz sentido, porque você vai ver a quantidade de álcool aumentar, ó. Claro que o grandão é do álcool, tá aumentando, mas cuidado para não se confundir. Porque deitado não vai ser tão simples assim de ver. Por isso que eu estou fazendo questão de fazer em pé. Então, ó, esse mais comprido aqui, ó, é a quantidade de álcool. Óbvio, você está vendo 70% aí. Nesse exemplo que eu dei tá fácil, mas no diagrama não vai estar tão fácil. Então, cuidado com isso, é sempre trocado. Ó. O pro lado da água, olha que aqui é o 100% água, é o do álcool. É o L1. É o L1 que eu dividi por H para dar o 70. E cuidado que o que está pro lado do álcool é o da água. Então, você não tem que pensar em que lado que ele tá, mas sim no que tem mais. Tem mais álcool aí? Então, é o mais comprido, é o do álcool. Ou você pensa que vai estar sempre trocado. O pro lado da água pura, a quantidade, o segmento, né? Para o lado da água pura, ele corresponde, se dividido pelo total, ao álcool, quantidade de álcool. Que está para o lado do álcool puro, se dividido pelo comprimento, se dividido pelo total, corresponde à quantidade de água, tá? Cuidado com isso aí que é trocado. Deitado, vai ser o mesmo raciocínio, hein, gente? Vou deixar isso aí. Tá feio, ficou feia pra caramba essa lousa, mas eu acho que a ideia tá aí. Eu vou passar ela limpa para mandar para vocês. A ideia vai ser aqui, ó. A gente vai fazer na prática semana que vem assim, ó, deitado. Aqui tá a água pura, né, 100% água, e aqui está o álcool puro, 100% álcool. Então, o meu diagrama e a leitura do meu diagrama, aumento para cá a concentração de álcool. Então, eu estava aqui, ó, mais para esse lado, tem bastante álcool, certo? Tem bastante álcool. Então, se eu dividir esse comprimento pelo total, vai dar a quantidade de álcool. Agora, pensem num exemplo diferente, né? O mesmo diagrama aí, ó, mesmo diagrama só de composição, por enquanto, não colocamos temperatura. Álcool desse lado aqui, álcool desse lado aqui, água desse lado aqui. Imagina que está mais perto da água, então tem mais água. Então a quantidade de álcool, ó, é essa. Vejam o seguinte, a quantidade de álcool com muito álcool está perto da água. A quantidade de álcool com pouco álcool também está perto da água. Então sempre é trocado. Você quer o de álcool? Vai na sua composição, cadê? Vai na sua composição e vê o que está mais perto do outro. Nessa composição, porque aqui seria o 100% água, e aqui seria o 100% álcool, né? Então aqui, na verdade, seria o 0% ali, o 100. Vai na sua composição, certo? E vamos ver a fração. Quanto tem de álcool e água para uma composição aí de... É que aqui tá de graça, né? Se é 20%, vai dar 20%. Mas se não tivesse os números, que é o que vai acontecer no diagrama, se só tivesse a medida, ó, como é que você calcula a quantidade de fase álcool? Você vai na sua composição e vê a medida do segmento que vai até a água. Dividiu pelo total, deu tanto de álcool. A mesma coisa se tiver bastante álcool também. Vai na sua composição, vê a distância do segmento até água e divide pelo total. Para fazer a água, a mesma coisa, né? Vou fazer em verde aqui, ó. Para obter o tanto de água, você vai dividir esse aqui pelo total. Ó, tá perto da água, então tem bastante água. Bastante pelo total. Esse outro tá perto do álcool, então vai ter pouca água. Pouco pelo total. É trocado. O verde que está para o lado do álcool é a quantidade de água, e o azul que está para o lado da água é a quantidade de álcool, tá? Eu acho que em pé ali ficou mais fácil de ver, mas vou deixar esse para vocês aqui. Esse vou deixar no regaço mesmo, que é só um rascunho. Esse vou passar limpo para que vocês entendam isso, tá? Parece bobo quando eu já dou os números, mas não vai ser tão bobo na prática, hein? Então, o que está perto de um, na verdade, é a quantidade do outro. Veja, ó, veja aqui, veja aqui. Se o global está perto do álcool, é porque tem muito álcool. Então, esse segmento da distância da água representa a quantidade de álcool. O global aqui, ó, tem muita água. Então, esse outro segmento representa a quantidade de água. Ó. É sempre trocado, ó. Olha aí, ó, muita água. Ó, onde que fica o segmento grande? Pro lado do álcool. O muito álcool, onde fica o segmento grande? Pro lado da água. Então, é sempre da sua composição até o outro. A quantidade de álcool é da composição que você está até o limite da água, assim como a quantidade de água da composição que você está até o limite do álcool, tá? É sempre trocado, por isso regra da alavanca. Quanto mais comprido longe, né, maior a sua alavanca, né? Mais eficiente a sua alavanca, maior a quantidade, tá? É isso, pessoal. A alavanca quer dizer, quanto mais longe, melhor, né? A alavanca mais comprida é melhor, não é? Então, olha aqui, quanto mais longe da água, quer dizer que mais álcool eu tenho. Quanto mais perto... Peraí que agora até eu me confundi aqui. Então, quer dizer, quanto mais perto da água, né, mais água eu tenho, certo? Mas a água é o verde. Olha a alavanca é o que sobra, ó.
Tô perto da água, tô até aqui até a água, cadê a alavanca? É a minha distância para achar água, a minha distância até o álcool, né? Tô perto do álcool, cadê a minha alavanca? Vai até a água. Então, quanto mais, vamos dizer assim, longe, mais comprida é a alavanca. Mas, né, vamos dizer assim, quanto mais longe da água, menos água você tem. Mas você tem que olhar sempre o outro lado. Então, acho que agora esse final aí é mais confundido do que expliquei. Mas, enfim, a ideia é a seguinte. Quanto mais longe tiver, menos tem daquele componente, certo? Ó, esse está longe da água, tem pouca água. Qual que é o pouco? O azul ou o verde? O verde é o pouco, certo? Esse aqui está longe do álcool, tem pouco álcool. Qual que é o pouco? O azul, tá? Então é sempre assim. Você tem que ver de quem ele está perto e a quantidade daquele que ele está perto vai ser o outro segmento. Então, ó, tá perto do álcool, a quantidade do álcool é o azul aqui. Está perto da água, a quantidade da água é o verde aqui. A quantidade que tem está sempre mais para o lado do outro componente. A quantidade que tem de um componente está sempre mais para o lado do outro. Ó. Perto da água, bastante água. Olha o bastante aqui, para o lado do álcool. Né? Longe da água, pouca água. Olha o pouco aqui, do lado do álcool. Agora eu expliquei. Tá? Gente, é isso. Passei um pouco, mas espero que esses conceitos tenham ficado claros. Esse é só a introdução, tá? Vai ter coisas que vocês não vão entender mesmo. Vai ficar mais claro na próxima aula, que eu acho, não sei quando é que vai ser, né? Preciso ver como é que ficou o fim do ano letivo, agora o recesso de fim de ano, preciso ver isso direitinho, aviso vocês. Vocês já devem estar mais por dentro do que eu. A gente vai revisar tudo isso aí de uma maneira bem mais resumida e vamos fazer o exercício ali para aplicar, tá bom? Obrigado quem ficou até o fim. Valeu, até mais.